novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um, vai incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. A Parashá, ela se chama Miketz, que significa ao fim. Ao fim do quê? Ao fim do momento em que José estava preso. Então chegou ao fim da prisão e começa algo novo. Ele é chamado diante do faraó. E o que eu quero falar aqui um pouquinho com você hoje é como governar sobre a crise. Queridos, e às vezes quando a gente fala sobre crises, nós temos sempre a ideia política financeira, né? Econômica. Mas Deus tem me ensinado nesse tempo, nesses 14 anos aqui em Giruá, a ser uma pessoa que triunfa sobre essas situações. E aí quando a gente começa a perceber isso, passamos por bastante dificuldades, mas uma coisa que eu aprendi em educação financeira, em tudo aquilo que nós vivemos, é saber mudar o padrão muito rápido de vida. A maioria das pessoas não tem essa inteligência de mudar o padrão conforme a necessidade que você precisa. Você precisa aprender a se adaptar. Não que isso seja uma constância, mas no tempo que necessário for, você tem que ter inteligência espiritual. Estamos falando aqui sobre governar sobre crise, de entender, agora é um momento de crise. Para tudo, corta ali. Você muda o padrão de vida automaticamente à medida que as coisas mudam na sua vida. Amém mesmo? Ou você não treinou o seu espírito para isso? E não estou falando aqui de miséria e nem de ficar preso nisso. Estou falando aqui em adaptações. É que nem numa guerra, e eu fui militar e estudei, porque eu era de um pelotão de operações especiais. É que nem numa guerra você querer avançar quando vê que o inimigo está derrotando todo mundo. Então não é mais uma missão, é um suicídio. Então o que existe? Tem até um toque de recuar. O corneteiro toca e diz assim, hora de recuar, recua, volta, vai pegar força, vai se recompor, vai mudar a estratégia, porque senão você vai morrer. Não seja um suicida em prol dos seus caprichos, ou das suas necessidades, ou do seu padrão estabelecido. Porque o padrão que você estabelece está submisso à tua consciência de sobrevivência. Você pode dizer amém? Você pode mudar assim. Da mesma forma, para a prosperidade, estou falando aqui de finanças, vocês têm que aprender a se adaptar, a ganhar bem. Porque há pessoas que estão num momento de muita escassez e de repente viram o jogo e eles o que fazem? Destroem tudo, celebrando e vivendo o momento da fartura. Você pode dizer, tá, mas vai pregar ou vai ficar ensinando aí coisa financeira? É o que nós estamos falando aqui. Qual é que é a crise? Faraó teve um sonho, e o sonho de Faraó era o seguinte: vinham 7 vacas magras que saíam do Nilo e comiam 7 vacas gordas, engoliam 7 vacas gordas que ali estavam. E o interessante é que as vacas magras não engordavam, continuam magras. Falando num contexto espiritual. O Nilo era um rio sagrado e o bezerro era adorado no Egito. Lembra a primeira idolatria de Israel que foi? Construir um bezerro. Onde é que eles aprenderam? Egito. E por que Faraó escutou José na sua exposição? Por causa que ele falou a respeito dos sonhos. Antes dele contar, ele trouxe a interpretação.
E quando falou a respeito das vacas, ele disse assim, olha, se tem vaca nessa história e o Nilo está junto, então é um aviso dos deuses. Esse homem tem o espírito dos deuses. Mesmo que ele não sabia que deuses que era, porque ele tinha um espírito do nosso Deus, mas ele foi valorizado não apenas por interpretar um sonho, mas porque os elementos que estavam no sonho mexiam profundamente com o faraó, o qual todos os seus feiticeiros e adivinhos não conseguiram interpretar. Olha aí as questões importantes. E não só isso acontece, tinha também outra imagem, eu já vi isso até o pessoal imaginar, né? Que tinham 7 espigas mirradas e 7 espigas próximas. Já vi até em desenho o pessoal colocar espiga de milho. Não é espiga de milho, não, é trigo. É espiga de trigo. Eu sei que na tua cabeça também tu imaginava que era de milho, né? Muita gente agora, a espiga que está falando ali não era de milho, era a espiga do trigo. Então eram 7 espigas preenchidas e 7 mirradas. As mirradas também engoliam as outras e nada mudava no seu estado. Quando ele traz a interpretação dizendo que haveria tempo 7 anos, e por ser repetido, é que era para confirmar mesmo, e que haveria 7 anos de escassez, ele prepara Faraó para algo extraordinário que poderia viver. No capítulo 41 de Gênesis, José se apresenta diante de Faraó para revelar o significado dos seus sonhos. Um desdobramento de eventos que ocorreram 2 anos antes do envolvimento, 2 anos antes, envolvendo as visões do copeiro e do padeiro. Primeiro item ali, governando sobre as emoções. Primeiro aspecto que você tem que entender é governar sobre as suas emoções. Isso é difícil de fazer. Porque na hora da crise, na hora da dificuldade, a primeira coisa que bate na gente é o quê? Bate um desespero e um espírito de morte paira no meio do povo. Queridos, então olha só. Nós temos que ter controle das nossas emoções. Porque no momento da crise, no momento da dificuldade, a nossa tendência é ficar desorientado, é perder o ânimo, é não saber como agir. Olha só. Esse homem foi, de forma injusta, colocado numa prisão por uma acusação da esposa do faraó, que mentiu a respeito dele. Ele foi vendido como escravo por causa da mentira dos irmãos e pela inveja dos irmãos. E agora parece que ele estava numa posição boa, cuidando de tudo, de repente vem a mulher. Não bastava os irmãos trair, a esposa do chefe dele desejou ele e o fez também padecer. Aí ele vai e fica preso, ele não está preso há pouco tempo, ele já está preso aqui há 11 anos. E aí, mas acontece, ele adivinha lá, ele interpreta os sonhos do copeiro e do cozinheiro. E depois disso, o que vem ainda? Mais 2 anos. Aí ele é chamado para o faraó. Isso totaliza 13 anos, meu irmão. 13 anos de injustiça. Não precisa se manifestar, mas você já viveu 13 anos de injustiça? Agora, Deus me livre, que Deus nos livre disso, diga amém. 13 anos de injustiça, que a gente aprenda rápido, erre rápido também. Você tem todo o direito de errar, diga amém. Erre muito. Não quer dizer amém para errar muito? Se tu não errar muito, nunca vai aprender. Erre de uma vez e não repita o erro. Tu pode errar muito em diversos lugares. Erre rápido, que é o teu momento de aprendizado. Só que não repita o erro. Todos vocês vão errar. E a tendência é errar muito. Aquele que não erra é porque não está fazendo nada. E errar, eu não estou falando de pecado. É errar. Estou tentando conseguir alguma coisa, errei. Já viu desenho, como é que é um projeto? Quantos desenhos você tem que fazer até acertar? Eu trabalhei muito com quadrinhos na minha adolescência. Eu gosto muito de HQ, história em quadrinhos, de desenhar. Então eu desenhava. Quantos desenhos? E às vezes não ficava bom. E você tem que fazer isso. Eu fui projetista, trabalhei como projetista de móveis por um bom tempo.
E quantos desenhos eu tive que começar a refazer. Errei muito. Às vezes eu mostrava para o cliente, ele dizia assim, não gostei, eu quero mudar aqui. Eu tinha que voltar para uma prancheta e fazer tudo. Eu tinha uma mesa de desenho e fazia tudo de novo. Trabalhei acho que cerca de uns 3 anos como projetista de móveis. E não era só o móvel, eu fazia todo o ambiente. Se fosse aqui, eu desenhava todo o local e botava o móvel no lugar onde era para ser. Eu ia na casa do cliente e não tinha câmera para tirar foto. O pai me levava lá assim, filho, olha aí. Eu olhava, pegava uma pranchetinha pequena e rascunhava como era a casa. Olhava como é que era o lustre, fazia tudo e desenhava. Eu voltava para casa. E o que eu me deixava triste, e confessando aqui, não mágoa, mas eu ficava triste, porque o meu pai dava o projeto para o cliente. E eu não tive nem ideia de tirar um xerox. Eu disse, pai, tem que deixar para mim ter um arquivo do que eu fiz. Então trabalhei muito nisso. E olha só, errei muito. Trabalhei ensinando música por 14 anos. Errei muito. Até adaptar uma metodologia de fazer qualquer pessoa, aquele que dizia que era impossível aprender violão, teve um aluno meu, em 14 anos, mais de 5.000 alunos eu tive. Metade de Giroá, quase. No urbano, né? Porque aqui no urbano nós temos 10.000. 5.000 alunos aprenderam música comigo. Nenhum deles, dos 5.000, ficou sem aprender violão. Tocaram muito bem. Mais de 100 bandas eu formei. E muitos músicos profissionais, que às vezes até pouco tempo tinham contato comigo, me mostravam o que estavam gravando, coisas que estavam fazendo. Por quê? Porque nós vamos aperfeiçoando, errando e fazendo. Controle as suas emoções, queridos. Porque aquele que pensa que vai morrer porque cometeu um erro, ele não vai ter ânimo para recomeçar e fazer tudo de novo. Errar, meu querido, não é o problema. O problema é desistir. O pior é que tem pessoas que desistem antes mesmo de errar. Tem muitas pessoas que já desistiram antes mesmo de errar. Errar vai te ensinar uma lição. Agora, não tentar vai destruir o teu futuro. Se você não tentar fazer nada. José, então, nesse momento, ele olha para essas coisas. José compreendia que não pertencia àquele lugar, nem àquela cultura ou povo. A Torá nos lembra que somos viajantes nesse mundo, apenas passando por aqui como forasteiros. Levítico 25, 23 e Salmo 39, 12. Como um homem de Deus, ele enfrentou os desafios vindouros com sabedoria, agindo para proteger e prover para muitos. Sua atitude nos ensina a responder às crises de nosso tempo com fé ativa, contribuindo para a realização dos planos do Eterno. Você tem que responder às coisas do teu dia a dia com fé ativa. O problema é que na nossa cultura, influenciada pelo greco-romano, cada um quer viver a sua vida somente. E não está preocupado com o outro. Até mesmo entre as famílias, às vezes estão se matando para tentar tirar do outro. Entre irmãos, acontece isso. Porque a cultura não é uma cultura de prosperidade, uma cultura de transbordo, uma cultura de manifestação do reino. É uma cultura de individualista, aonde eu tendo para mim está tudo bem. E não estou dizendo que está errado você ter para você. Mas agora, quando você tem o suficiente, e você não é um multiplicador dos recursos, o que acontece? Você bate num teto e nunca ultrapassa aquilo ali. Se você está batendo num teto e nunca consegue ultrapassar esse teto, eu vou te dar um segredo poderoso aqui, que ensina a Torá, chamado Tzedaká. Se você não consegue romper financeiramente, é porque você não está preocupado em abençoar aqueles que o Eterno diz que você precisa abençoar. Só cresce financeiramente aquele que entende o princípio da Tzedaká. Tzedaká é uma oferta de justiça que deve ser feita para ajudar o necessitado, que deve ajudar. E eu não estou falando aqui, não estou falando nem dos princípios dos tributos do reino, que é primícia, dízimo e oferta. Estou falando de Tzedaká. Qual é a tua preocupação em ajudar alguém? Ah, mas eu não tenho nem para mim, como é que eu vou ajudar o outro? O problema é esse.
A mentalidade pequena nos faz ser infiel no pouco. E nunca seremos colocados sobre o muito. Porque não é a quantidade. Sempre, presta atenção, vai ter alguém mais necessitado que você. Sempre. É o que o Eterno falou. E Yeshua repete: os pobres sempre tereis convosco. Para quê? Yeshua está dizendo que não vai acabar a pobreza, não, está dizendo assim, ó, o pobre, a missão de Israel é ajudar o pobre a sair da pobreza. Todo movimento contrário que faz com que a pessoa permaneça no mesmo local, porque pobreza é um espírito. Aquele que quer que o pobre permaneça na mesma condição está debaixo de um espírito de miséria e pobreza e está contra a Torá do Eterno, está contra os princípios de Deus. Não todos não serão ricos, mas todos terão condições de viver com justiça. Diga amém e aplauda o Senhor se você crê nisso. O que é viver com justiça? É viver com contentamento. É aquilo que Paulo está explicando também e ensinando. Qual é o teu contentamento? Queridos, nós temos que olhar para a vida de José e entender, contribuindo para realizar os planos do Eterno. Sabe qual é que é a grande dificuldade das pessoas? Eu acho louvável algumas pessoas. Meu avô, homem de Deus, sempre teve abundância na casa dele. Ele morreu quando eu tinha 15 anos. Mas eu tenho lembrança muito boa dele. Fez a casinha dele, morava na casa própria. Meu avô nunca teve um carro. Nunca teve condições de ter um carro, financeiramente. Mas nunca ficou desejando ter carro porque os outros tinham. A vida toda foi para a igreja a pé. Fez todos os sistemas que ele precisava fazer de bicicleta. Ele tinha uma bicicleta barra circular. Quem lembra dela? Eu lembro dela porque foi essa bicicletinha que chegou lá na minha casa, no dia em que faltou lá, e você já conhece a história, e minha mãe estava orando e eu junto com ela, e ele chega lá com a barra circular, com aquela garupeira que tem, com um recurso para nós no momento que a gente precisava. E não só tinha para ele, como ele era um homem que sabia transbordar e prover na medida da riqueza ou da prosperidade, melhor dizendo, que ele recebia. E você? O detalhe é que na nossa sociedade, a gente começa a olhar o que os outros têm, e nós não tratamos, eu estou falando de emoções. Alguém sai, agora começa o período de férias. Ah, meu Deus, eu queria tanto tirar férias. Eu queria ir para o Nordeste. Tu tem condições para ir para o Nordeste? Não tenho. Mas isso eu não sei o que acontece. É o inimigo se levantando. Porque meu sonho é ir para o Nordeste. E eu não posso ir para o Nordeste. Férias só tem no Nordeste? Eu já vi gente do Nordeste vindo para Girá para tirar férias. E aí? O que tem aqui que você não enxergou que o pessoal está vindo para cá? Eu vi gente da África vindo tirar férias para ficar aqui. Férias não é o âmbito do teu desejo. É você ter paz de espírito para descansar. Seja num lugar, no recôndito do seu lar, aonde você possa parar e se alegrar com a sua família. Que seja na frente do meu... Eu sou do tempo do VHS, lembra? Muitas férias nossas foi ter um videocassete com 4 cabeças, foi uma grande evolução. Quem sabe do que eu estou falando aqui? O pessoal mais jovem, videocassete 4 cabeças, tinha cabeça no negócio antes, não, era um nome, né? Então aquele videocassete 4 cabeças, que a imagem ficava melhor, e na hora de você rebobinar a fita antes de entregar, ela era mais rápida. Então nós tivemos um videocassete no auge da nossa riqueza e prosperidade. Então muito tempo o nosso momento mais legal era sentar com a família e assistir um bom filme, em família, com uma bacia de pipoca, e diga-se de passagem, eu gosto de pipoca até hoje, né? Férias. Sabe o que eram as férias para nós? E muito tempo no auge também da nossa prosperidade, as férias era poder passar uma tarde num clube que tinha lá em Santo Ângelo, como a ABB aqui. Então para nós ir para lá com a família e ficar uma tarde, era um momento de festa. Férias era poder ir com os amigos, porque ninguém estava estudando, e ir na casa. Eu conversava com o Leandro hoje à tarde, que a gente relembrou. Nós tínhamos um amigo lá em Santo Ângelo,
que ele tinha uma caravana. É caravana o nome daquele carro, né? Caravana, é um grande. Quem lembra disso aí? Me ajuda aí, não me deixa. Isso é o nome, né? Enorme. E naquele tempo era assim. Década de 80, final de 80, início de 90. E nós entrávamos entre 10 meninos dentro de uma caravana. E não tinha descinto, e freava, iam rolar por cima do outro. Uns iam no porta-mala e estava tudo bem. E no final de semana a gente andava naquela caravana cheia de menino ali. E era uma diversão. Nós tínhamos um amigo que já faleceu. Mas eu me lembro que nos momentos mais legais ele morava... Era a minha casa, eram os lugares mais que a gente gostava de explorar. Porque eu morava quase que no interior, a última casa na cidade de Santo Ângelo, depois era mato, era a minha casa. E o outro era um amigo meu, José Luiz. Infelizmente ele foi assassinado, ele era motorista de Uber e assassinaram ele. Então o José Luiz era no outro extremo da cidade que também tinha mato. Então a gente revezava o matagal, né? Um final de semana ia toda a gurizada brincar no mato, lá brincar de pega-pega, polícia ladrão, aquelas coisas que inventavam, né? Aquelas brincadeiras da década de 80. E para nós era a maior diversão. A gente fazia nossas arminhas com um pedaço de pau que a gente captava no mato. Essas eram as nossas férias. Suávamos, brincávamos, chegava na mesa, era aquela comida, churrasco, maionese, mandioca, e toda aquela gurizada comendo feliz. Depois, no final do dia, o pai ia buscar nós lá com só o olho que não estava com barro, né, com sujeira. E quando era lá em casa, a mãe dizia assim, gurizada, tomem banho de mangueira antes de entrar dentro de casa para tomar banho de chuveiro. Porque era tanta terra, porque não tinha calçamento, né? Era terra. Terra mesmo, estrada de chão, assim, no lugar ali onde a gente brincava. Daí a mãe ligava a mangueira lá na frente, tinha um gramado lindo na frente da casa da mãe. E aí era outra festa, nós tomando banho de mangueira antes de ir para o banho. Por que isso mudou? E a pessoa deprime. Porque não consegue tirar férias que nem o outro. Por que você não inventa outras férias? Governando sobre as finanças. O interessante é que José diz, faça isso, faraó. Põe administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão e recolham o cereal debaixo do poder de faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Gênesis 41, 34 e 36. José compreendeu a profecia e reconheceu sua posição como uma oportunidade dada por Deus para a preservação da vida. Isso demonstra que as profecias muitas vezes servem como um aviso para os ímpios e como uma prova para os justos. A profecia é um aviso para os ímpios e uma prova para o justo. Se nós entendermos que vamos passar por um período de dificuldade, qual é a tua reação? Como eu vi muitos dizendo, vou comprar um sítio e vou fugir para o interior, vou abastecer de comida, vou cavar um buraco, um som do avestruz, enfiar minha cabeça e se o mundo acabar, pelo menos a minha cabeça não vai ver. Eu acho muito interessante essa medida protetiva do avestruz, né? Põe a cabeça no buraco e fica todo o corpo para fora. Aquele que é fujão e que não sabe encarar, imagina Israel. Eu gosto muito do exército de Israel. Israel, estão vindo! Mete a cabeça no buraco. Israel tem uma ação diferente. Ele diz assim, Kadima, para cima, como uma tempestade. Esse é o Deus que nós servimos, essa unção que carregamos. Nós não vamos se esconder mediante as circunstâncias que vão acontecer. Podemos parar em alguns momentos e seja inteligente, como aquela história que você já deve ter ouvido sobre o sábio que participou de uma competição e um jovem, né, para cortar árvores. E o jovem cortava muita árvore. E cada vez que ele parava para olhar o adversário, que era aquele senhor mais idoso, ele estava sentado de costas para ele. No final da competição, foram ver ele cortou muito mais árvores. E o jovem disse, como? Se toda vez que eu olhava para você, como que não fui eu? Cada vez que eu olhava para você, você estava sentado. E daí o Senhor olhou para ele e disse assim, eu não estava sentado, eu estava afiando o meu machado. O problema é que tem momentos em que você já está com o machado cego
e está quebrando a árvore em vez de cortar. E você não tem o ponto estratégico de parada para entender que o machado precisa ser afiado com sabedoria. E a sabedoria vem da onde? Nós já aprendemos aqui. Então, tenha tuas paradas estratégicas para que você tenha uma grande produtividade. Mas não se limite com isso. Quando nós pensamos aqui numa prosperidade de governar sobre as finanças, você tem que ter estratégias financeiras. Nenhuma crise dura para sempre. A crise dura o quanto tempo você permitir que ela domine sua mente. A crise dura o tempo que você permite que ela domine a sua mente. Como assim vai dominar sua mente? O tempo que você pensa o tempo inteiro sobre a crise. Quando você pensa na crise, você não encontra soluções. Sai da crise e começa a respirar e dizer: Senhor, eu preciso de estratégias, me dê soluções. Se você está passando por um problema, responda aqui para mim: será que é só você? Está passando por um problema? É só você que está passando por um problema? Só que o egoísmo e a nossa falta de sabedoria faz com que a gente olhe o nosso problema como se fosse o problema maior do mundo. E a gente não para ver o problema do outro. Porque só prospera na vida aquele que soluciona problemas do outro, diga amém. Acho que tu não entendeu, tu disse amém, sabe o que eu mandei. Só prospera na vida aquele que resolve o problema dos outros. Pare de querer resolver o teu e resolve o problema dos outros. Eu não estou falando de pecado, estou falando de problemas. Quer prosperar? Ame problemas e resolva-os. Encontre o problema na sociedade. Qual é o problema que você precisa resolver? A solução que você trouxer vai trazer riqueza na tua mão e vai tirar você do seu problema. O problema é que quando você fica olhando para o seu problema, eu não aguento mais, eu não tenho o que fazer, não está faltando dinheiro, está faltando dinheiro. E daí tu fica correndo atrás de migalhas, tentando compensar, pensar até no produto que você gera. Se você gera um produto pensando em trazer recurso para você, para solucionar o teu problema, tu só vai pagar a migalhas a tua necessidade. Agora, quando você foca em solucionar um problema, não pelo seu lucro, não pela sua finança, mas um problema que vai trazer vida abundante ao teu redor, você vai enriquecer. Enriquecer não é... Quando eu falo enriquecer, eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando em você ter a abastança, não essa riqueza que o mundo mostra de ostentação. Até porque ostentação é pecado. Você está entendendo a palavra aqui? Então, qual é o problema que você tem que resolver hoje? Eu estou cheio de... O problema é que quando algumas pessoas vêm me procurar, e às vezes eu sou procurado muito para isso, para resolver problemas. Não financeiros, graças a Deus. Os problemas que eu resolvo são problemas espirituais. Mas a geração do problema é o mesmo. E às vezes a questão espiritual está gerando problema financeiro. As pessoas só falam da sua necessidade, só falam da sua necessidade, sua necessidade, sua necessidade. E querem soluções instantâneas. Queridos, nós temos que parar de olhar dessa forma. E precisamos ver o que está ao nosso entorno que nós podemos solucionar. Você percebeu que uma crise, ela te promove a ser um solucionador de problemas? Toda crise, agora eu vou pegar o teu gancho, é uma possibilidade de criar soluções. E não precisa esperar uma crise global. O que José fez? Ele ensinou a guardar 1/5. Quem de vocês, no mínimo que você ganha, guarda 1/5 do que você tem? Eu sei que a primeira coisa que eu vi na tua cabeça, não tem como. Não tem como é uma palavra que não existe. Você guarda 1/5 daquilo que você recebe? Não, mas... Não. Então, se você não consegue guardar 1/5, você está contra um princípio poderoso de prosperidade que mudou uma nação dada pelo Eterno a José. Vamos continuar aqui. Para o judeu, a missão no mundo não se limita à sobrevivência,
mas inclui aprimorar tanto o mundo quanto a humanidade, mesmo em meio ao ódio e oposição que possa enfrentar. E diga-se de passagem, estão sempre passando por ódio e oposição. A realidade é só você ver o noticiário. Você quer governar sobre a crise? Então, governar sobre isso, para o judeu a missão, vou ler de novo aqui, do mundo não se limita à sobrevivência, mas inclui aprimorar tanto o mundo quanto a humanidade. Aprimoramento, queridos. Mesmo em meio ao ódio e oposição que possam enfrentar. O Eterno nos ensina que a verdadeira santidade não é uma reação ao estado atual do mundo marcado pelo pecado, mas sim um reflexo que o mundo pode e deve se tornar. Reflexo do que o mundo pode e deve se tornar. Então, santidade não é você fugir do pecado. Tem muita gente, foi ensinado até num período da história da igreja, chamado período monástico, onde as pessoas se escondiam para ser santos, iam para monastérios para se santificar. Santidade para Deus não é você fugir do pecado, é você ser luz do mundo. É você viver em santidade e influenciar o local onde você está. Ninguém vai ser santo sozinho. A santidade ela tem que ter um objetivo. Você é santo, você é alinhado, você consegue organizar as coisas, você vai ser referência e influência para a vida das pessoas. Governe sobre as circunstâncias. Ser santo é viver como um testemunho do reino vindouro, inspirando os outros a adotar um modo de vida alinhado com os valores divinos e atraindo o mundo para a luz de Deus. Essa santidade não destrói, mas promove a preservação e o florescimento da vida. Ela é ativa, transformadora e voltada para o futuro, mostrando que o objetivo final do Eterno é a redenção e a restauração de toda a criação. Santidade não significa afastar-se de tudo e de todos, mas assumir a posição certa para impactar vidas. Ela é vivida através de ações e comportamentos que inspiram outros a se dedicarem a Deus. E aí que Yeshua fala, portanto, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Quando você faz boas obras, e boas obras não é caridade só, não é só de tzedakah, as boas obras é andar nas boas obras que o Senhor preparou de antemão para que nós andássemos nela. Aí você glorifica a Deus. A pobreza, a doença, a fome, a injustiça, a iniquidade não refletem o desejo do Eterno para a humanidade. Embora essas condições sejam fruto da natureza caída do homem, Yeshua nos concede poder para nos elevar acima dessa realidade. Não fomos chamados a aceitar passivamente essas situações, mas para agir, para curar e restaurar e prevenir. Agir, restaurar, curar, prevenir. Por isso os judeus frequentemente buscam profissões como advogados, médicos, cientistas, economistas, pois cada uma dessas vocações reflete um compromisso em combater as consequências do pecado, a injustiça, a doença, a ignorância e a pobreza. A tua profissão, quando tu pergunta aqui o que a pessoa quer ser, ela vai dizer uma profissão que ela vai ganhar muito dinheiro. O judeu é uma profissão que ele vai resolver problemas. Eles estudam para resolver problemas. Nós somos uma cidade agrícola. Tem muita tecnologia. Mas o pivô que você vê nas lavouras por aí, sabe quem inventou? Um israelense. O Facebook que você conhece, estava lendo essa semana um artigo dizendo que o Facebook, tem a dizer, ninguém usa mais o Facebook, tu está enganado. Ainda é o mais usado, é o Facebook, inclusive nos Estados Unidos. Eles preferem trabalhar e fazer até o marketing digital pelo Facebook do que o Instagram. O Instagram está em primeiro lugar no Brasil. Quem inventou o Facebook? Um judeu. Quem inventou o drone? Um judeu. E aí começa um monte de tecnologia. Tudo criado por ele. Sistema de irrigação, conhecido no mundo todo. Um judeu. Sistema de dessalinização. Saiu. Um judeu. 70% da água de Israel é dessalinizada.
70% só. O Brasil tem mar para tudo que é lado. E a água dá para beber. Só para você saber. Outra coisa que é uma tecnologia que o exército israelense tem, o cantil deles tem tipo um cooler de computador, que ele fica girando ali, e ele tira a água do ar. Já viu no teu ar-condicionado que pro lado de fora fica uma mangueirinha pingando? É um micro daquilo no cantil. E olha que o ar de Israel é seco. E eles conseguem tirar a água do ar. Sabe por quê? Porque eles estudam. Eles pensam em prol do seu povo. Nós somos o povo de Deus, diga amém. Você está pensando em prol do povo? Ou continua pensando em si mesmo? Já falamos aqui numa paraxá sobre o desejo de receber para si mesmo. Não traz prosperidade. Queridos, essa paraxá é uma paraxá que nos desafia a ter a inteligência e mudar radicalmente nossa atitude. Você vai ter que mudar a atitude já. O tempo de milagre, apaguei as elas porque é só 30 minutos que precisa. Pelo menos deixar ali. Mas o tempo de milagre que Deus quer estabelecer sobre a tua vida não vai acontecer. E se eu te contar, nem vou falar, fica entre nós, que talvez tem pessoas sentadas aqui que não querem nem montar isso aqui para acender. Mas que é um milagre. Não está fazendo nada disso aqui. E ainda é capaz de ter alguma pessoa sentada aqui no meio que vai ser daqui. Que bobagem. O que é? Eu vou estar acendendo vela? Não tenho tempo para acender vela. Pois é. Também você não tem tempo para prosperar. Nem para obedecer mandamento. Também não vai ter tempo para ouvir teus lamentos. Porque aquele que chora diante do Senhor, sem atitude de mudança, só está lamuriando. Aprenda algo. Clamor, que traz mudança, exige atitude. Se você só chorar, é feitiçaria. Se você só reclamar, é feitiçaria. Deus não recebe. Aquele que só reclama, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso de uma solução. Deus vai olhar para você, o que tu está fazendo? Eu estou orando todo dia, já fiz campanha, fiz jejum, fiz não sei o que lá, sapateei, pulei. Falei língua estranha. E Deus está esperando assim. Que horas tu vai agir? Nos princípios que eu já te dei. Mas aqui agir, eu estou na graça, pai. Eu estou na graça. O que eu vou estar fazendo? Isso é lei. Olha o que tem que fazer. Tem que acordar cedo, tem que orar, tem que jejuar. Tá, mas ainda vai, né? Orar, jejuar, a gente ainda vai. Mas agora tem que inventar, pensar, correr atrás, arriscar, errar, perder, investir, começar tudo de novo, passar pela crítica, ser duvidado, dizer que não vai dar. Isso não dá para aguentar, Deus. Aí sabe quando vai acontecer um milagre na tua direção? Diga comigo, nunca. Ninguém repetiu, né? Porque todo mundo quer um milagre. E que no final, agora no final, vamos melhorar esse culto aqui, é verdade. Vamos passar aqui, eu vou jogar água em você, vou passar uma óleo na tua cabeça, vai para casa e um milagre vai acontecer, aleluia. E tu sai assim, passou a água, secou a água do cabelo, acabou a benção. Desengraxou o óleo que eu botar na testa, e eu não estou aqui ridicularizando, são coisas preciosas e poderosas. Mas o que eu estou dizendo é que se você colocar fé nisso, acabou a graxinha no primeiro banho ali, meu irmão. Já era. Foi no shampoo ou foi no sabonete da lavagem de rosto, a tua unção. Agora, se o exterior for uma ativação daquilo que foi uma resolução interior do seu coração, Deus vai fazer um milagre na sua vida, a sua história vai mudar. Esse tempo é o tempo da beleza, onde a graça vai equilibrar a sua vida, mas o modelo de Yeshua
fazendo o que tem que ser feito, cumprindo o que tem que cumprir e tendo a mente de Cristo para governar sobre essa sociedade que precisa tanto de você como luz do mundo para transformar gerações. Se não tem motivação para fazer por você, faça pelos teus filhos, porque eles são a herança do Senhor e eles precisam de um lugar seguro, onde tenha princípios no mundo desequilibrado onde nós estamos. Aplauda o Senhor por isso. Quero terminar esse culto com a bênção sacerdotal. E queridos, vamos ser fortes. Ontem era Gevurah. Falamos sobre força, disciplina. E o que mais ainda? Justiça. Força, disciplina e justiça. Hoje, depois da força, disciplina e justiça, nós vemos a beleza que o Eterno traz para nós. Em Yeshua. Que vai equilibrar graça. Yivrechecha Adonai v'yishmerecha. Yair Adonai panavelecha v'hunecha. Issa Adonai panavelecha v'yasen lecha shalom. O Eterno te abençoará e te protegerá. O Eterno fará resplandecer o seu rosto sobre ti e será misericordioso contigo. O Eterno colocará o seu rosto sobre ti e te dará a paz. Amém. Amém.